Eu queria pegar a carona no que o professor Sidney falou aqui em relação a essas contradições apontadas aqui, né, por conta dessas ideias propostas por Donald Trump, professor Marcos, e questionar o seguinte: você mencionava a boca do jacaré voltando a abrir, quer dizer, o PIB dos Estados Unidos voltando a crescer em relação ao PIB chinês. Isso diante de um momento de desindustrialização da economia americana, né? O presidente Donald Trump falou muito sobre isso na campanha, principalmente aquela região do meio oeste que foi esquecida, digamos assim, em meio à globalização. Você acredita que isso fala mais sobre, diante disso tudo, se essa boca do jacaré está voltando a abrir, isso fala mais sobre a potência da economia norte-americana, ou a gente estaria falando aqui de alguma possível insuficiência da economia chinesa em se tornar a primeira no mundo? Veja, Fabrício, você mencionou a desindustrialização dos Estados Unidos, né? Mas a economia chinesa, um dos fenômenos mais interessantes que se encontra voando debaixo da tela dos radares é a desindustrialização da China. Sim. Em muitos aspectos, isso não é necessariamente uma notícia negativa para a China. Significa que uma parte importante da industrialização chinesa se deu num contexto histórico em que ela tinha um gigantesco estoque de mão de obra barata, que ela poderia colocar como vantagem comparativa, e ela fez isso de uma maneira exemplar. Exemplar, eu digo, para o modelo dela, né? Claro. Vejam que coisa curiosa. Tudo tem a ver com o ponto de vista, né, professor? Do ponto de vista. Se você pegar o período de 1978, que é quando o Deng Xiaoping diz o seguinte: olha, não interessa a cor do gato, desde que ele pegue o rato, e se inicia aquele processo, né, de abertura econômica da China, daquele momento, 1978, até a chegada do Xi Jinping ao poder, na virada de 2012 a 2013, o PIB chinês cresce mais, a curva ascendente do PIB chinês, ela é mais vertiginosa do que a curva dos salários como percentual do PIB na economia da China. Ou seja, a economia chinesa cresceu mais do que os salários. A baixa remuneração comparativa da força de trabalho era uma vantagem comparativa da China vis-à-vis outros mercados, inclusive o mercado dos Estados Unidos. O que aconteceu de 2012 e 2013 para cá? O contrário. Os salários crescem mais na China como percentual do PIB do que o PIB chinês. Entre outras coisas, porque você quer mudar um pouco o modelo de crescimento. Você teve uma arrancada que foi muito baseada em exportações, né, liderando o crescimento econômico. Você quer substituir isso por um modelo que é mais orientado ao mercado interno, você precisa de uma fatia maior dos salários, né? Mas hoje, se você pegasse, vamos supor que você fosse apenas julgar pela competitividade da remuneração da força de trabalho, a China está perdendo de lavada por uma série de países do mundo. Por exemplo, vocês sabem qual é o país no Sudeste Asiático que mais cresce? Indonésia. Oi? Indonésia, Vietnã. Fábio, é Bangladesh. Né? Bangladesh, que ficou independente do Paquistão em 1971. Né? Um país muito pequeno, mas que tem uma população de 190 milhões de habitantes. Uma legislação trabalhista muito simples. Uma certa tradição no setor têxtil, no setor de produção de moda. Hoje, aquela grande rede, por exemplo, da Zara, né, aquele pessoal lá da Galícia e da Espanha, o principal hub de produção de manufatura fora da Espanha é Bangladesh. Ou seja, a indústria vai saindo, essa indústria que ainda é muito intensiva em força de trabalho, ela vai saindo da China e ela vai se encontrando uma nova moradia no Vietnã, vai encontrar uma nova moradia em Bangladesh, ou mesmo no México, né? Agora, aí vem uma diferença também, Evandro, muito importante, Trump 1 para Trump 2. Porque para os estrategistas, né, da atual presidência americana, aquilo que Trump conseguiu fazer durante o primeiro mandato em termos de tarifas não levou o efeito de reindustrialização ou neoindustrialização na proporção que eles queriam, porque outras modalidades de geração de produtividade não foram adotadas, porque Trump não tinha maioria no Congresso americano. Então, o que nós vamos ver agora, Denise, que ninguém se engane, é um período de 100 dias em que os Estados Unidos vão colocar o pé no acelerador para fazer uma reforma dramática de desburocratização, desregulamentação e corte de impostos. Aproveitando que o Congresso ainda está ali numa maioria republicana. Mas aí entra o Elon Musk. Aí entra o Elon Musk e veja, eu acho, para tudo isso que está acontecendo, né, o Evandro agora há pouco falava da importância da perspectiva. Nós somos brasileiros.
Num mundo com Trump, sem Trump, o que a gente quer? É que o Brasil, enfim, a renda do brasileiro cresça, né? Que a gente fique com uma renda mais parecida com a da Europa mediterrânea do que com uma renda, né, dos países mais pobres da América do Sul. É isso que a gente quer. Para isso que serve política externa, para isso que serve a economia. Né? A gente está pensando o seguinte. Veja, se os Estados Unidos, que são a maior economia do mundo, vão entrar agora num período de corte de gastos, corte de burocracia, diminuição da carga tributária como percentual do PIB. E você tem, ao mesmo tempo, essa desindustrialização da China que a gente estava falando. Ou seja, as empresas estão diminuindo a sua exposição a risco na China. Então você vai retirar um elo da sua cadeia produtiva e você vai colocar onde? Na Arábia Saudita, onde a carga tributária como percentual do PIB é 12%. Na Índia, onde a carga tributária como percentual do PIB é 19%. A Índia que tem hoje a maior população do mundo, tem uma classe gerencial de nível altíssimo. Eles estão achando que o futuro agora, a próxima China, do ponto de vista da potência, será a Índia. O país está crescendo 7% ao ano, o que significa dobrar a sua renda per capita em 10 anos. Você coloca a sua produção nesse país, você coloca no México, que tem a vizinhança geográfica com algum dos principais mercados compradores da América, e também tem vários acordos com a Europa. Ou você vai colocá-lo no Brasil, onde a carga tributária, mesmo depois da chamada reforma tributária, continuará em 33% do PIB. Então, veja, Estados Unidos, Brasil, 33% de carga tributária como percentual do PIB. Estados Unidos hoje, 27% de impostos como percentual do PIB. Se você corta impostos ainda mais, os Estados Unidos, do ponto de vista tributário, Evandro, vai ficar muito mais parecido com uma economia emergente do que com os primos dela da OCDE. Isso vai tirar a competitividade do Brasil. Então, nós aqui, em vez de estarmos preocupados em diminuir o tamanho do Estado, fazer uma reforma administrativa, fazer com que as contas caibam no orçamento, buscar produtividade em áreas como, por exemplo, né, a produtividade dos impostos. Nós estamos fazendo o caminho contrário. Então, eu acho que esse é, talvez, a principal luz amarela do que a presidência Trump e essa busca de eficiência e corte de impostos gera, não apenas para os Estados Unidos, mas para todos os outros países que estão buscando um lugar ao sol, inclusive a gente.